Reaberta a sessão, votação da ata da sessão anterior. Aprovada a ata da sessão anterior. Chamada. Já votou? Não, não votou. Tem só o Zanferdini e o Bertinho de licença, o Zanferdini representa. Aprovada. Vereador Samuel Zanferdini não está na cidade, mas mandou um ofício, está representando a Câmara fora de Ribeirão Preto. O vereador Bertinho Scandiuzzi não mandou o ofício, e segundo estou sabendo, está com problema de saúde, mas não tem ofício. Apresentou atestado, segundo a assessoria. Aprovado. Em deliberação, a pauta de ordem do dia da sessão extraordinária. Em primeira discussão, o projeto de lei 1166/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, altera a Lei Municipal número 13.180, 19/12/2013, do Plano Plurianual 2014-17 e da outras providências e suas emendas. Roda agora. 491 emendas, né? Tem 491 emendas. Projeto está em discussão, não havendo discussão. Vereador. O projeto está em discussão, não havendo vereadores para discussão, está em votação, em primeira discussão, chamada. Aprovado. Primeira discussão. Presidente, votação englobada, emendas, inclusive as apresentadas hoje. Vereador, requerimento, vereador Capela e vereador Cício, votação englobadas da 491 emendas. Os vereadores que quiserem aprovar permaneçam como estão, o contrário se manifesta. Senhor presidente, apenas uma questão de ordem. As emendas apresentadas hoje, elas também estão englobadas. Estão englobadas. Ok, muito obrigado. Seria 489, mais duas emendas, uma de Vossa Excelência, outra do vereador Maurílio. São 491 emendas. Então, está em votação as emendas, englobada, chamada. Vai encaminhar o vereador Maurício Gasparini. 3 minutos. Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras. O espírito com que eu entrei nessa casa hoje era o de cumprir a Constituição. Nós, vereadores, temos um compromisso, quando assumimos esse cargo, de obedecer à nossa Constituição. E nós, em reunião ontem, entendemos que realmente a Câmara Municipal de Ribeirão Preto tinha falhado nisso. A nossa missão era entrar nessa casa e, sem ter hora para sair, mas aprovar
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É isso que diz a Constituição, e foi esse espírito que vim aqui hoje para cumprir esse meu trabalho. Na Comissão de Finanças, tive as mais de 200 emendas que apresentei para a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovadas. Portanto, enxergo, dentro da administração pública, nesse momento, uma possibilidade de que a LDO seja aperfeiçoada com as mais de 200 emendas que aprovei. Quero aqui encaminhar a favor de todas as emendas que foram apresentadas, essas mais de 400 emendas, porque a Câmara chegou num consenso e assim foi decidido. E espero que na próxima sessão nós estejamos aqui nesse mesmo consenso para que a gente possa caminhar no sentido de realmente corrigir as falhas dessa LDO, que todos nós, quando votamos contrários, tínhamos certeza que tem, e com a certeza de que essas emendas propostas pelos vereadores, presidente, se não consertam por inteiro a LDO, mas chegam perto do que a gente acredita que possa ser o bem para a nossa cidade. Por isso, trabalhei arduamente com a minha assessoria nesse último ano, buscando emendas para todos os bairros de Ribeirão, para todas as causas de Ribeirão Preto. Nessas minhas emendas, tentei contemplar a cultura de Ribeirão Preto, que sofre demais, o esporte de Ribeirão Preto, mas principalmente a saúde da nossa cidade, o transporte, a educação, todas essas áreas que nós, como políticos, estamos cansados de saber. E, infelizmente, nessa hora do orçamento, das diretrizes, das metas, simplesmente a gente vive num país em que brinca com os números, fazem números fictícios. É preciso que o político passe a enxergar isso como uma obrigação. Por isso que daqui a pouco até estaremos votando um projeto de lei da autoria do vereador Beto Canguçu para que a gente imponha metas também ao governo. Isso tem que ser tratado com mais seriedade. Diretriz é diretriz, tem que ser respeitada. Orçamento é orçamento e tem que ser respeitado. E metas têm que ser cumpridas e não ficar só nas promessas. Muito obrigado, presidente. Parabéns a todos pela aprovação da LDO. Obrigado. O vereador Ricardo Silva, para justificar, para encaminhar. Está em votações as emendas. Já pode colocar. Não sei. Para justificar. Para justificar. Está aprovado, não sei. Antes de encerrar a votação, o vereador Ricardo... Pode encerrar, presidente. Aprovadas as emendas, para justificar o vereador Ricardo Silva. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, quero dizer que essa foi uma manhã muito proveitosa aqui na Câmara Municipal. Nós conseguimos, talvez não o consenso de todos, mas uma convicção do Legislativo enquanto instituição. De um lado, nós temos que ter uma LDO. A Constituição veda que a Câmara encerre os seus trabalhos sem uma lei de diretrizes orçamentárias. Dizer à população e à imprensa aqui presente, a Câmara pode não aprovar a lei orçamentária anual. É uma prerrogativa da Câmara. Mas a lei de diretrizes orçamentárias, o grande constitucionalista José Afonso da Silva, talvez o maior escritor em direito constitucional, ele afirma, com base na Constituição, que a Câmara não pode rejeitar a LDO,
porque ela traz as diretrizes para fazer a lei orçamentária. Mas essa Câmara também não pode ser submissa ao ponto de aceitar uma lei com erros graves, como a lei que chegou a essa Câmara Municipal. Num primeiro momento, senhor presidente, foi positiva a primeira votação, negando a LDO, porque não havia consenso para futuras emendas, principalmente a emenda que apresentei, que conserta ou tenta consertar em parte com base nos dados do Observatório Social de Ribeirão Preto, que mandou o ofício a cada parlamentar dessa Câmara com estudos técnicos mostrando que a lei de diretrizes orçamentárias, da forma como foi feita, ela não poderia prosperar. Não poderia e não prosperou. Na primeira votação, não havia consenso para uma emenda, por exemplo, dessa envergadura, em que apresentei que onde se lê receitas primárias, percentual de 18,32%, no valor de 2.604 milhões, nós estamos consertando ou tentando consertar essa receita superestimada para dados também estudados pelo Observatório, no valor de 2.270 milhões. Se essa Câmara não consegue modificar em sua estrutura a lei de diretrizes orçamentárias, mas existe um imperativo constitucional que manda aprovar, a nossa tentativa é de consertar ou tentar consertar aquilo que a Prefeitura está fazendo errado. E essa Câmara, por consenso, conseguiu avançar nesse aspecto, cumprindo o parâmetro constitucional, avançando para tentar consertar essa lei. Portanto, agradeço a aprovação de todos os vereadores. Sobre a emenda, houve unanimidade. E isso é importante, vereador Papa. É importante, vereador Papa, a união de todos nessa tentativa de conserto a lei de diretrizes orçamentárias, com base em dados técnicos e amplamente estudados também. Por isso, a manhã de hoje foi proveitosa, poderia ser mais proveitosa se a peça tivesse chegado a essa Câmara, como nós alertamos lá atrás, já de forma correta. Mas a Câmara deu um avanço, um passo adiante, e numa tentativa de consertar, aprovou as emendas, inclusive essa que apresentei por unanimidade. Muito obrigado. Vereador André. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, todos que nos acompanham, a votação dessa matéria foi didática para toda a sociedade. Muitas pessoas sequer ouviam falar na lei de diretrizes orçamentárias, outras ouviam e não entendiam, e muitas questionavam, porque muitas vezes o poder legislativo passa a imagem de resignação frente ao poder executivo. Em algumas matérias é possível você ofertar resistência, e nesse caso o que a Câmara faz é ampliar o debate e sensibilizar, não esse governo que já está no ocaso, mas aos governos vindouros, a importância de um diálogo maior com a sociedade, que vai às audiências públicas, apresenta sugestões, e essas sugestões não são incorporadas às peças. Ao poder legislativo, que se debruça e apresenta, como no dia de hoje, 491 emendas, e geralmente a maioria não prospera. A sociedade civil, que foi convidada a participar através de audiências públicas comandadas pela Comissão de Orçamento, e que atentamente, finanças e orçamento, passava requerimento, as pessoas assinavam, preenchiam, debatiam, e essas pessoas ficam com a expectativa de que o Executivo acate alguma dessas emendas. É claro que não é possível atender a todas. A soma delas geraria um orçamento igual ou até o superior ao proposto. Mas a importância da sensibilidade, de um poder ouvir o outro poder,
E, neste momento, a Câmara restabelece a ordem que foi interrompida provisoriamente para o debate e vota o que a Constituição diz. Eu tenho certeza que o desejo de muitos era continuar veementemente negando, votar não. Se a Constituição permitisse, provavelmente eu insistiria no meu não. Mas acredito que a missão foi cumprida. Não diria que o recado foi dado, mas a possibilidade da reflexão foi possibilitada a toda a sociedade. Nesse sentido, eu justifico o meu voto favorável ao projeto apresentado. Obrigado. Genivaldo Gomes. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente, TV Câmara, a imprensa, hoje foi um dia muito importante aqui para casa. Para essa Comissão de Finanças, que faço parte, que sou o presidente da Comissão de Finanças, gostaria de cumprimentar todos da Comissão de Finanças, o Coraúce, o Jorge Parada, o Papa, a Glaucia Belenice, que deram o seu trabalho muito importante para esta LDO sair do papel. Foi muito importante o momento da LDO, da gente, todos os seres, nós acabamos negando. Aprendemos muito com isso, que muitos aqui parlamentar não sabia que podia negar, que não podia negar a LDO. Apesar de ser uma peça meramente de diretriz orçamentária, entendeu? Que é uma mera diretriz, ela não é obrigada, geralmente é rejeitada, praticamente todas, mas é muito importante votar ela. E aprendemos muito aqui nessa casa, nessa semana. Aprendemos que nós não podemos rejeitar. Aprendemos que não termina uma sessão da LDO, que é uma sessão extraordinária, sem que ela seja aprovada. Que é uma intenção, Valdir Vilela, muito importante para o município. Quando vocês vêm na audiência pública, e essa Comissão de Finanças fez 2 audiências públicas, conversou com todos os vereadores da casa, foram 491 emendas, isto foi muito importante para a casa. Então, eu gostaria de agradecer toda a Comissão de Finanças, gostaria de agradecer ao doutor Marcelo e sua equipe, que nos ajudou a desenvolver, a trabalhar a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e hoje nós aprovamos uma intenção da Lei de Diretriz Orçamentária. Vereador Rodrigo Simões. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, meu bom dia a todos. Justificar meu voto favorável e cumprimentar o vereador Ricardo Silva, que trouxe, na verdade, um caminho para nós, trouxe mais luz, na verdade, para esse debate. A senhora prefeita havia estimado a receita em 2 bilhões e 600 milhões, no qual nós achamos que estava fora, com o apoio do Observatório Social de Ribeirão Preto, que trouxe, bem explicado, trouxe parâmetros para a discussão, e nós seguimos nesse raciocínio, então, na votação anterior. Com a emenda apresentada hoje pelo vereador Ricardo Silva, no qual estima aí a receita em 2 bilhões e 200, traz realmente para a nossa realidade. Então, com essa emenda, eu convenci, sim, da necessidade de aprovar e de colocar o meu voto favorável. Parabéns, vereador Ricardo, pela iniciativa em trazer, sim, luz a esse debate que a Casa travou desde a semana passada. É só, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Glaucia Berenice. Senhor presidente,
Vereadora Viviane Alexandre, público presente, imprensa. Eu venho a essa tribuna justificar o meu voto. Na última sessão legislativa, eu votei pela anulação da votação, entendendo, sim, que nós deveríamos avançar no sentido de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, num gesto de boa vontade, essa Câmara, então, corrigiu, né, um erro à luz da Constituição Federal. Mas, diante dos erros, que eu julgo que são erros insanáveis, que essa LDO apresenta, eu não me senti confortável em votar pela sua aprovação. Quem tem a competência de fixar as despesas e estimar as receitas é o Poder Executivo. Quem tem a memória de cálculo é o Poder Executivo. Nós não temos esses dados. E, infelizmente, faltou boa vontade do Executivo desde a primeira audiência pública que aconteceu aqui nessa Câmara, onde esses erros foram apontados, onde nós pedimos essa sensibilidade no sentido de sentar, discutir e que viesse a essa casa uma revisão dessa peça. Lembrando que quem vai executar é o próximo prefeito. Então, a administração municipal tinha que ser muito mais cuidadosa quando ela enviou para esta casa. Esses erros, deixar para um próximo prefeito, erros de previsão de despesas numa administração que já está tão endividada, colocar como receitas aquilo que pode vir, verbas do PAC que pode vir ainda, deixar de incluir déficits, funcionalismo, deveria sim, por ser o último ano de mandato, pela prefeita Darcy Vera saber que não seria ela que vai executar essa LDO, ela deveria sim ter tido a sensibilidade de fazer a revisão. Então, eu me abstive, aprovo as emendas, com a sensação de que não tem como corrigir esses erros, infelizmente. Muito obrigada. Vereador Cícero Gomes. Senhor presidente, senhor vereador, primeiro dizer para os vereadores que uma grande maioria tinha conhecimento do que tinha que votar a lei orgânica. O que não encerraria não era a sessão extraordinária, sim a sessão legislativa. Interromperia a sessão legislativa que começou em fevereiro e vai até o final do ano. Interrupção da sessão legislativa. Segundo, a lei orgânica é uma carta de intenções. A LDO é uma carta de intenções. Desculpe aí. Carta de intenções. Coloque-se tudo lá. O certo é que você não pode aprovar matéria sem que esteja na LDO. Você coloca tudo que você tem direito. Coloca, inclusive, que a Câmara vai ter um helicóptero, né? Digamos assim. Mas não vai ter. É carta de intenções. Mas eu acho interessante que nós podíamos começar a discutir, hoje, até o final do ano, a Prefeitura de Ribeirão Preto deve terminar o ano pagando R$1 bilhão de reais nos últimos 6 anos dos 28%. Dá 1 bilhão. 1 bilhão de reais. E essa dívida vai terminar em 2017. Quando em 2018 nós vamos começar a pagar a obra anti-enchente, que é bem menor. Porque tem alguns prefeitos que são candidatos também, inclusive o próprio Ricardo, achando que não está devendo, não. A maior dívida foi nesses últimos 8 anos. Esqueça quem é o prefeito, R$1 bilhão de reais com os 28%. Que não se discute, LDO, mas eu gostaria de justificar isso. Então, a não votação no primeiro momento desta casa, tinha um objetivo. Veio aqui até que... Terminar, senhor presidente. Essa casa ficou perplexa. Bom, está tudo errado, então nós temos que votar contra. E as emendas também não resolvem todos os problemas. Porque tem emenda que tirou daqui, mas botou aonde? Nós não fizemos ainda esses ajustes. Nós estamos votando com grande acordo para tocar para o andor em frente. Essa é a minha justificativa, não que tudo está solucionado, nem tudo está solucionado.
Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, Vereador Curaúci Neto. apenas para dizer que o vereador Cícero, que é evangélico, hoje é uma demonstração de catolicismo, falando que ajudar a carregar o andor. O andor é de uma procissão, onde nós carregamos as imagens dos nossos santos. Muito obrigado, Cícero. Não havendo mais vereadores para justificar, está encerrado a sessão. Daqui 10 minutos voltaremos para a segunda sessão.